Depois de mais de 25 anos de negociações, o acordo Mercosul-União Europeia foi finalmente assinado. É um dos maiores acordos do mundo e por isso é tema deste episódio de Ouço Agro, Gestão e Mercado. Eu, Natália Fernandes, recebo mais uma vez Suemi Mori, ela que é diretora de Relações Internacionais da CNA, e a Isadora Souza, que é assessora de Relações Internacionais também da CNA. Então vem entender como que este acordo impacta o agro brasileiro. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Suemi, bem-vinda mais uma vez e trouxe uma companheira, a Isadora, que vai conversar aqui com a gente, né? Bem-vinda, Isadora. Obrigada, Natália. Já falamos sobre acordo Mercosul-União Europeia em algumas pautas, né, Suemi? Alguns episódios específicos sobre esse acordo quando estava em negociação. Também entrou no assunto quando falamos sobre o DIAR e agora que o acordo saiu, a gente queria entender um pouco mais do que passou, né? O que foi aprovado, o que é realmente esse acordo, que a gente ouve muito, que ele trata especialmente de retirada de tarifas aí do comércio entre União Europeia e Mercosul, mas como a gente está no agro, a gente só ouve falar de agro, mas o acordo não trata só de agro, né? Bom, essa é uma boa notícia, começamos o ano com essa boa notícia dessa assinatura. É um acordo que estava muito negociado desde 1999, então muito tempo, é um acordo amplo, um acordo que fala de todos os setores da economia. A gente está falando de mais de 90% da pauta comercial que a gente tem com a União Europeia entrou nesse acordo. E como você bem disse, Natália, o principal benefício comercial de um acordo é a redução tarifária. Quando a gente manda produtos para a União Europeia, boa parte desses produtos pagam tarifa de importação. E o mesmo quando a gente compra produtos da União Europeia. O que vai acontecer agora? Qual é o principal benefício? Boa parte desses bens que a gente manda e que a gente compra terão redução tarifária. Ela não significa que todos serão zerados, mas essa tarifa vai ser menor. O que gera isso? Aumento de competitividade dos dois lados. Então, os nossos produtos aqui, falando especialmente de Brasil, eles vão entrar na União Europeia com essa preferência, esse benefício, o que vai nos tornar mais competitivos. E a mesma coisa do lado de cá. Então, qual a expectativa que a gente tem? Uma ampliação do acesso, aí falando de agro especificamente de Brasil, uma ampliação do acesso dos produtos agropecuários brasileiros no mercado europeu, que já é um mercado muito importante para nós, que é o segundo principal destino das exportações agropecuárias brasileiras. E como que ficou essa definição de redução tarifária e dos prazos para esses produtos do agro? Então, Natália, você tem um prazo de desgravação, né, tarifária, que, né, basicamente é essa redução dessas tarifas da União Europeia. Então eles vão desgravar mais rapidamente do que o Mercosul. Então, dentro de um prazo de 10 anos, de até 10 anos, eles terão essa desgravação tarifária, e o Mercosul em até 15 anos. Então foi negociado um prazo um pouco maior. Mas você tem também cotas, né? Então você pode, um exemplo, carne bovina, você tem ali uma cota de volume. Mesmo, desculpa te interromper, mas mesmo sem entrar ainda nas cotas, a redução, ela é igual para todos os produtos do agro? Ou para alguns produtos ela reduz mais brevemente? Então, por exemplo, daqui 2 anos vai estar em 0 e para outros demoram mais. Como que funciona em relação aos produtos do agro? Para cada produto tem um prazo diferente, né? Acho que depende muito também da sensibilidade de cada setor. Então, por exemplo, a uva, né, é um produto que vai ter uma desgravação imediata. Então, zera a tarifa de forma imediata quando o acordo entrar em vigor. Você tem cestas ali de 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8, 10, isso é progressivo. Então, depende muito setor a setor. E aí, falando já um pouco da questão das cotas, e vale mencionar que a gente publicou uma nota técnica que tem os detalhamentos, aí está disponível no site da CNA. Eu acho que para quem quiser aprofundar, ver cada um dos setores, produtos, né? dos Porque tem muita setores. gente que quer ver o setor dela como está na... A gente tem maiores detalhamentos ali, e aí um exemplo, assim, as cotas, elas podem ser, você tem uma tarifa dentro dessa cota que é reduzida, então um volume específico. Então, por exemplo,
Carne, foi negociado 99 mil toneladas, você tem esse dentro daquele volume, você não zera a tarifa, vai até reduzido para 7,5% o imposto de importação. Lácteos, né, leite em pó foi negociado uma tarifa, ela vai zerar, mas ela vai zerar em 10 anos e conforme o tempo passa, chega até 30 mil toneladas. Então, progressivamente, aumenta o volume e progressivamente diminui a tarifa. Então, assim, é um espaço de tempo longo. Não é um passe livre de imediato para todos os produtos, né? Você tem um desconto ali, tipo, é um bilhete com desconto para alguns e que tem uma alteração, mas já estabelecida, né, pelo acordo. Já estabelecida. Vale lembrar que, na verdade, essa negociação específica com relação a esse calendário de redução tarifária foi fechada em 2019. Então, já em 2019, isso não mudou de lá para cá. Cada um dos blocos deu um tratamento diferenciado de acordo com a sensibilidade dos seus setores. O Mercosul fez isso e a União Europeia também fez isso. Isso é outra coisa interessante de a gente falar, que a gente olha muito para o Brasil, mas como estamos falando do acordo que é entre os blocos, né? Tem outros interesses de países vizinhos aqui que influenciam, e acho que até por isso que você contou, por isso que demorou tanto para conseguir fechar esse acordo. E ainda assim tem algumas armadilhas ali, alguns asteriscos que passaram de uma forma que não é tão positiva para o setor, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esses desafios que devem vir a ocorrer quando o acordo estiver em vigência. Eu acho que é bom você falar dessa questão, né, Natália? Porque quando a gente fecha um acordo, a gente fala que a gente chega em algum tipo de equilíbrio. É claro que os ganhos são diferentes para cada país e para cada bloco. Mas ao fechar essa negociação, especialmente dessas trocas comerciais, a gente disse assim, não, então chegamos em um acordo equilibrado. O acordo, para quem não conhece muito bem, é um texto. Então, é um texto com diversos capítulos. Tem o capítulo dessas trocas comerciais, tem capítulo que fala de regras sanitárias e fitossanitárias, capítulo que fala de comércio e sustentabilidade, tem capítulo que fala de defesa comercial, que fala de salvaguarda, que fala de solução de controvérsias. Então, o que aconteceu? Esse acordo fechou esse texto, esse grande texto, né? O acordo final tem acho que 30 capítulos, se eu não me engano, então é um texto muito robusto, e aquilo foi negociado entre as partes. A gente sabe, como a Isa falou aqui antes, que a alta competitividade do setor agropecuário do bloco do Mercosul gerou preocupação do lado europeu. E na reta final para assinar, os países europeus pediram, os agricultores, o setor agrícola europeu pediu garantias de que o setor local, doméstico, não seria prejudicado com o acordo, para que houvesse essa assinatura. Então, o ano passado, começou-se uma discussão no final do ano na União Europeia sobre essa questão da salvaguarda. A Isa é especialista nisso, ela vai explicar bem, mas é um mecanismo que permite que o país de destino daqueles produtos, no caso a gente está falando da União Europeia, o país que importa, pare as importações de determinado país ou bote tarifa, bote cota, para reduzir as importações, alegando um risco à sua indústria doméstica. Então, no finalzinho do ano, a União Europeia discutiu, passou e aprovou um regulamento interno de salvaguarda agrícola, especificamente agrícola. E eu acho que esse é um ponto de preocupação de que este mecanismo interno da União Europeia prejudique aquele equilíbrio que foi alcançado, né, Isa? Eu acho que assim, a gente tá previsto, né, no acordo, como você comentou, você tem um capítulo já de salvaguardas bilaterais, e aí cabe essa regulamentação. Mas na hora da União Europeia regulamentar, ela foi muito além, né? E ela colocou que a gente chama de gatilhos automáticos. Então, eles vão olhar, eles vão fazer um monitoramento das importações, olhando preço, olhando volume de produtos sensíveis, mas que basicamente são produtos agrícolas, e é uma lista que hoje ali contém mais de 30 produtos, mas ela pode ser modificada. E aí, se o volume de importação ele subir 5%, comparado com os últimos 3 anos, e esse preço reduzir 5%, eles já podem iniciar e aplicar uma salvaguarda bilateral, e de forma basicamente imediata. Assim, eles iniciam, em 21 dias já pode ser aplicada.
Então, na prática, você suspende o que foi o benefício. Até para aqueles que têm cota. Então, teria cota e além da cota ainda tem esse outro impeditivo, né? Esse outro mecanismo da salvaguarda que se refere a outro critério. Que na prática impede que a gente realmente tenha uma ampliação significativa do acesso. Você perde previsibilidade, inclusive, porque nem todo exportador tem o acompanhamento de como está todo o mercado, nesse caso do Brasil, para enviar esse volume para lá. E aí ele pode ser pego de surpresa, e como que fica, né? Todo o planejamento do que se previa. E às vezes a gente não tem noção do que 5% é muito, é pouco, o que é. É de volume, De volume e preço. Então é uma análise, são dois gatilhos combinados, um gatilho é só relacionado a preço, comparação do preço doméstico com preço de importação, e o outro tem uma combinação entre volume de importação e comparação de preço de importação. Aí você fica pensando, mas 5% é pouco, é muito? Só para a gente ter uma comparação, Natália, no ano de 2024, no caso do mecanismo de salvaguarda, eles fazem a média comparativa dos últimos 3 anos. Mas olhando só o movimento do mercado de 24 para 25, por exemplo, carne bovina, a gente aumentou as exportações brasileiras para o mercado europeu em 73%. Frutas, melão, limão, manga, tudo foi acima de 10% de volume. Então, a gente explica isso na nota técnica, como é que esse gatilho funciona. A gente, inclusive, fez uma análise de um setor específico para falar, mas gera preocupação de que aquilo que foi negociado de ampliação de acesso dos produtos agropecuários não se concretize. É bem sensível, até porque quando coloca a questão de preço, talvez até mais crítico, porque se eles vão olhar preço interno e preço do produto que chega, nem sempre o preço no mercado lá tem alguma interferência com a questão mesmo de competitividade, sim, porque para alguns produtos a gente está falando de commodities e que tem uma questão relacionada à oferta e demanda que vai influenciar o preço. Aí torna mais subjetivo e imprevisível ainda para um mercado como o Brasil, que não consegue acompanhar e saber como que vai ficar o preço interno, né? Você tocou num ponto importante, porque preço também, ainda mais, né, no agro, você tem sazonalidades, você tem questões de clima, você tem questões de safra, você tem questões externas que não são justamente uma prática desleal de comércio, que seria o que a salvaguarda buscaria, né? Então, baixou o preço, está realmente ferindo aquela indústria. Então, acho que tem essa questão. E o aumento de volume é um resultado esperado de uma abertura comercial. Então, aumentar o volume é o resultado esperado, né? Então, você acaba neutralizando o benefício desse acordo. Então, é um ponto de atenção mesmo. Você sabia? Juntos, Mercosul e União Europeia representam cerca de 700 milhões de consumidores e uma parcela relevante do comércio global. A União Europeia é um parceiro-chave do agronegócio brasileiro. Em 2025, a União Europeia foi o segundo principal destino das exportações do agro brasileiro, representando 14,9% do total exportado pelo agronegócio do Brasil e a 25,2 bilhões de dólares americanos. Também é um fornecedor estratégico. A União Europeia respondeu por 19,5% das importações brasileiras do agronegócio em 2025, totalizando 3,9 bilhões de dólares americanos. Essas salvaguardas unilaterais, então, elas foram definidas, entendendo que é para produtos produzidos lá e que eles consideram sensíveis que os países do bloco exportam para a União Europeia. Você falou que tem uma lista grande, mas quais são os principais, assim, que o Brasil exporta para a União Europeia e que teriam essas salvaguardas? As carnes, a maioria dos produtos que foram considerados em cota, cítricos, frutas cítricas que acabaram entrando no final, lembrando que a União Europeia é o principal mercado nosso de frutas. Então, é um ponto de atenção, o setor precisa estar atento e precisa trabalhar para garantir que a gente tenha mecanismos para mitigar este possível impacto negativo no acordo. Mas é legítimo? Qualquer uma das partes poderia ter feito essa
Porque ele é uma, essa é regu- uma a legislação Isa comentou que é uma doméstica, né? regulamentação mas impacta Mas no extrapola, acordo. né? Isso. É legítimo regulamentar, sim. Mas o critério que foi definido, a forma que foi definida, ela está inconsistente com o próprio acordo da OMC, porque quando você vai olhar uma salvaguarda, ela é uma medida excepcional, ela é uma excepcionalidade, porque ela vai na contramão da abertura. Então, assim, você precisa de requisitos realmente, você olhar para o dano, né, que a gente fala, olhar o dano, olhar, assim, realmente perder o volume de vendas, essa indústria, ela está prejudicada, ela está, enfim, está sofrendo várias questões também de indicadores econômicos, você tem que fazer uma análise mais profunda. Quando você olha só para preço e para volume, você está automatizando e você está desviando da natureza desse processo. Então, acho que é por isso também que traz muita preocupação. Tem o lado de que o acordo é visto como uma oportunidade para ampliação do comércio, como a Suene colocou. Porque senão você normalmente, né, negocia produtos com mercados específicos, se você não faz um acordo como esse. Mas também com a questão de cotas e a das salvaguardas, acho que principalmente porque foi unilateral, você acaba ficando no escuro. E talvez não seja um benefício tão grande, né, você estar no acordo, porque quase que parece que você está também em separado ali do que foi combinado. Esse é o maior acordo, né, que o Mercosul e o Brasil já negociou, então a gente também está nesse momento de como vamos lidar com isso, até internamente, não só com a questão da salvaguarda, mas outras questões também, como é que a gente vai administrar. É importante que a gente feche acordos comerciais, né, é importante que a gente avance nesse processo de abertura comercial, mas é importante que a gente garanta também que as condições de acesso sejam as que foram negociadas. Eu acho que essa que é a questão. E como fazer isso agora? A gente tem que, Que o acordo já foi assinado. assim como foi assinado, assim como a União Europeia tomou medidas unilaterais para, inclusive, dar algum tipo de garantia para o seu setor agropecuário, a gente tem que pensar em contramedidas do lado de cá. Eu acho que o ponto-chave é o equilíbrio, a gente garantir que haja aquele equilíbrio. Então, tá lá no papel, é extremamente objetivo o que foi negociado, né? Um número percentual, o que seria de benefício. Caso essas medidas unilaterais possam prejudicar o acesso, especificamente dos produtos agropecuários, a gente tem que ter contramedidas a isso e garantir que esse equilíbrio seja garantido. Então, revisar, sentar na mesa de novo, olhar, fazer o que a gente chama de reequilíbrio das concessões. Então, a gente ainda vai ter um caminhar, né, lembrando, né, que aconteceu essa semana, que foi o envio do acordo para a Corte de Justiça. Isso foi um pedido, né, uma moção que foi feita na União Europeia, isso foi acatado, ou seja, então, neste momento, o processo de ratificação interno da União Europeia, ele para que haja antes disso essa análise da Corte de Justiça Europeia com relação a pontos específicos, inclusive esse ponto do mecanismo de reequilíbrio de concessões que está dentro do acordo, foi questionado se ele é legal ou não é legal perante a legislação da União Europeia. Então a gente tem um período para a gente ver como que a gente vai trabalhar internamente também essas contramedidas. E para entrar em vigência, o que depende? É hora de desesperar? Entendo que não, porque o Suene acabou de colocar que ainda tem um trâmite lá e também tem um trâmite aqui, né? Quando que esse acordo, o que ainda precisa ser feito para que ele entre em vigência? Você tem a gente fez uma análise, né, nos últimos 20 anos, quando a gente vê a média de internalização de um acordo no Brasil. Quais outros têm significativos, assim? Recentemente, a gente, enfim, que já entrou em vigor, são muito poucos, né? A gente tem com Chile, a gente tem com Israel, são muito poucos. Mas assinados recentemente, que ainda estão aguardando, a gente tem Singapura, a gente tem EFTA, Mercosul, Singapura é média. E aí, quando a gente olha para essa média de internalização, e não só de acordos de livre comércio, né? Você tem outros acordos internacionais, enfim, de dupla tributação, acordos previdenciários, outras fontes. Mas quando a gente olha para essa tramitação, é no mínimo a média de 4 anos. Só para a tramitação interna. Então, você precisa primeiro passar
pelo legislativo, isso vira um decreto legislativo, passa no Congresso, isso é aprovado, para depois a promulgação. Mas precisa passar pela consultoria jurídica de todos os ministérios, toda essa análise, essa revisão legal, essa tradução demora. Então, assim, não é do dia para noite, não é rápido o processo. E eu acho que um ponto, assim, né, que a Suemi trouxe, né, a gente tem que também, nesse meio tempo, fazer o dever de casa. Então, o que que a gente precisa? Por que que a gente, no que estamos atrás da União Europeia? A gente não tem, por exemplo, uma regulamentação de salvaguardas bilaterais até hoje no Brasil. Então, a gente não tem esse tipo de legislação que seria importante a gente ter, porque até se for o caso e o Brasil precisar acionar um mecanismo parecido, a gente tenha já essa legislação, você traz uma previsibilidade, uma segurança, enfim, para a indústria e para os produtores brasileiros. É um tempo longo que tem ainda, né? Até 4 anos estimados, mas passa rápido também, né? E enquanto isso não significa que, além desse dever, outras coisas precisam ser feitas, porque a gente viu o anúncio da assinatura do acordo agora, mas a gente tem outras questões entre União Europeia e Brasil que acabam influenciando no comércio. Então, também não é um ponto final de comércio entre Brasil e União Europeia, porque a gente vê que tem outras questões também, barreiras não tarifárias, que têm surgido principalmente do lado da União Europeia para com o Brasil, e que deve mexer no comércio desses produtos que também estão no acordo, né? Então tem coisas aí que devem continuar movimentando o comércio e a função de vocês aí nas relações internacionais aqui na CNA. A gente está aprendendo também, né? A abertura comercial do Brasil como um todo é muito recente. A pauta negociadora de acordos comerciais, ela está crescendo e está pegando gás agora, porque é uma equipe limitada, a gente sabe disso, e foi muito dedicado para o Mercosul e a União Europeia, e a gente está com outras frentes negociadoras. Então, a gente precisa também saber navegar, né, nisso aí para garantir que os acordos sejam equilibrados, para que eles tragam benefícios reais para a economia brasileira, para o agro brasileiro. O caso da União Europeia tem essa particularidade, que é essa série de medidas que a União Europeia coloca, esses regulamentos internos, que na prática, eles reduzem o acesso dos produtos. E eu não estou falando dentro de acordo, a gente está falando, a prática comum da União Europeia fazer isso. O setor agrícola europeu é muito protecionista, então a gente tem que ver como que a gente vai lidar com essas questões para não prejudicar, para a gente só não ter uma abertura unilateral, né, que a gente abre o mercado do Mercosul do lado de cá e, de fato, parece que a gente abriu de lá, mas não abriu. Parece que é uma coisa que é ruim, mas não é ruim. O processo de abertura comercial é importantíssimo, porque se você não faz o processo de abertura comercial, você compete no outro mercado em desvantagem. Então, por que em desvantagem? A União Europeia tem uma série de acordos com outros países. O Brasil, está competindo lá com esses países, e eles estão entrando com vantagem tarifária, e a gente não. Então, é importante que a gente faça isso, é uma vitória, mas a gente só tem que ter a garantia de que o que foi negociado seja cumprido efetivamente. Então, eu acho que para o setor é positivo, nós somos a exportação, mesmo com todas essas questões que a União Europeia colocou, a gente aumentou, como a gente falou, frutas, mais de 10% em várias frutas, 70% em carne, milho, foi muito mais do que isso ainda. Então, mesmo com tudo isso, a competitividade do nosso setor agropecuário exportador é muito grande. A gente tem que só garantir que a gente vai colher os benefícios daquilo que a gente negociou. Acho que a Suemi tocou num ponto muito importante, assim, o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos no mundo e a gente tem uma rede super limitada de acordos. Então, imagina se isso começa a ser realmente ampliada, a nossa rede de acordos. Acho que agora falando, né, também dos benefícios do acordo, você, além da questão tarifária, você tem ali um espaço para discutir questões de barreiras sanitárias, de barreiras fitossanitárias técnicas, você fala sobre investimentos, você protege, por exemplo, indicações geográficas. Então, um exemplo, né, do que foi negociado o Brasil, a gente tem o queijo da canastra. Então, é algo que é nosso produto, que é parte do nosso orgulho brasileiro, que pode ser vendido agora e tem que ser protegido, só pode ser chamado queijo da canastra, o que é de fato
vindo dessa região. Então você agrega valor a esse produto, ele é protegido, a própria cachaça brasileira, você tem assim, uma lista imensa de produtos que foram protegidos. Agora no No acordo. acordo Mercosul-União Europeia. Então, assim, você tem esse tipo de proteção, você tem também, querendo ou não, se há uma controvérsia, né? Se você tem uma questão, você pode levar isso para uma solução de controvérsias bilateral, sem depender da OMC que está paralisada. Então, assim, tem esses benefícios também de Você vira trazer. um parceiro preferencial, né? Você leva o E nível da é um parceria. estreitamento do relacionamento Claro, ali, sem né? Do dúvida nenhuma, relacionamento comercial e que vai viabilizando cada vez mais o comércio entre ambos. Aproxima os blocos, né? Aham, exatamente. Muito bom, Suemi, Isadora. Obrigada pela contribuição. Acreditamos que muitas dúvidas vão chegar. A gente deixa até esse canal aberto para quem tiver dúvidas sobre, além de consultar a nota técnica da CNA, disponível no site da CNA, www.cnabrasil.org.br. Também pode deixar comentário aqui abaixo desse vídeo ou desse áudio, que a equipe vai estar à disposição. Temos um longo caminho pela frente. Parabéns pelo trabalho que vem sendo feito e obrigada pela participação. Estamos aqui e voltaremos. Obrigada pelo convite. Teremos mais sobre o desdobramento e aí também questões específicas, né, de cada cadeia. É sempre importante a gente ficar de olho aí nesse comércio brasileiro tão importante, até quando a gente fala de produtos que a União Europeia não produz e que o Brasil tem uma capacidade ainda maior de ter competitividade nesses mercados, mas também aqueles que eles têm lá e a gente quer crescer ainda mais esse comércio. Obrigada. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência e este foi mais um episódio de Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até mais, tchau, tchau.